E o Banco Central norte-americano manteve inalterada a taxa de juros entre 4,25% e 4,5% ao ano. Não foi uma decisão unânime. São 11 membros que compõem o equivalente ao Comitê de Política Monetária Brasileira, que ela chama FOMC, F-O-M-C, que é o Comitê de Política Monetária Americano. 9-2 foi o placar. Parte entende que está no momento de reduzir a taxa de juros e outra parte entende que deve ser mantida. Ontem saíram dados do mercado de trabalho americano e os dados vieram mais baixos do que o esperado. Isso demonstra um certo enfraquecimento da economia americana, obviamente por conta, inclusive, do tarifaço. Resumo da ópera: apesar da manutenção da taxa de juros por lá, é possível que na próxima reunião do comitê, que se dá daqui mais ou menos 40 dias, haja uma queda na taxa de juros. Manteve a taxa de juros lá, manteve a taxa de juros aqui no Brasil. Aqui a taxa está em 15% ao ano. Olha só a diferença. Eles buscam lá uma meta de inflação de 3% e estão com uma taxa de juros de 4,25% a 4,5%. Nós buscamos uma meta de 3% e nós estamos com 15%. E alguém vai falar, poxa vida, não dava para reduzir para 4% aqui? É que o nosso paciente aqui é um paciente mais problemático do que o americano. O americano ele emite dívida no exterior, ele tem a moeda estável. Aqui no Brasil nós temos reais. E a gastança do governo é o principal motivo para os juros ficarem nesse patamar. Os preços começam a ceder, mas não o suficiente. E o Banco Central manteve a sua postura, diria, conservadora em manter os juros até, pelo menos pelo comunicado, ele coloca assim, ó: o comitê antecipa uma continuação na interrupção do ciclo de alta de juros. Por que interrupção de ciclo de alta? Porque até a reunião passada ele aumentou a taxa de juros. E ele vai examinar os impactos acumulados, o ajuste realizado, ainda por serem observados. E então avaliar se o nível da taxa de juros atual considera a manutenção por um período longo é suficiente para assegurar a convergência da inflação. Ou seja, o Banco Central está dizendo o seguinte: não passou pela nossa cabeça reduzir os juros. Passou pela nossa cabeça aumentar os juros. Mas nós resolvemos manter. Nós vamos acompanhar para ver se a gente não tem que aumentar os juros nos próximos meses. Mas a leitura final é: até dezembro provavelmente fique nos 15%. Se houver qualquer movimento de queda, vai se dar no primeiro trimestre do ano que vem. E quando essa queda virá? Quando efetivamente houver o controle da inflação e ela ficar mais perto dos 3% do que dos 5,5%. Mesmo que fique ali nos 4,5%, ainda assim, dificilmente nós teremos uma queda contundente da taxa de juros. E o que muda para você? Nada. Quem vai tomar empréstimo já teve o impacto do IOF, então esses patamares de juros para empréstimo continuam. Quem está aplicando dinheiro continua tendo um oásis na renda fixa. Pensa comigo, a inflação está em 5,3% e você tem a possibilidade de ganhar 15% num ano. Você está com quase 10 pontos percentuais acima da inflação. Quer coisa melhor que isso? Então mantenha seu dinheiro em renda fixa, porque é ali que você está ganhando. E quando eu falo renda fixa, atenção, hein? Não estou falando de caderneta de poupança. A poupança está rendendo 7% a 8% ao ano. Vá para o Tesouro Direto, vá para a CDB, porque você vai se dar bem.